Oito, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora os Juntos por Um. Ok, graça e paz, muito boa noite. Começa agora o Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo transmitindo via Facebook e transmitindo via aplicativo em Rádio Estilo Oficial. Rádio e TV Estilo. Qual é o seu? Sejam muito bem-vindos. E hoje temos presenças especiais aqui nessa noite aqui. Hoje temos de volta aqui os nossos queridos amigos. Hoje estamos entre irmãos aqui, começando aqui pelo meu querido amigo, ele que tá com a gente aqui hoje, ó, no celular ali, compartilhando, como ele diz, compartilha, meu querido Rodrigo Boni, graça e paz, meu querido, como é que você tá? Graça e paz, Eliezer. Uma honra pra mim estar aqui nessa bancada hoje de arministas, não é isso? É os servos de Deus aqui com a gente aqui hoje vai ser pesado. Ô Boni, é uma honra estar recebendo você aqui, viu? E a gente tá sempre acompanhando, na realidade estamos lá ajudando lá. Programa Pra Jesus Tem Jeito no domingo, do meio-dia às 14 horas, não é isso? Então, domingo já, o povo de Deus já tem compromisso já, né? Já tem compromisso, né? Pra glória de Deus. Essas portas foram abertas aqui para juntos ainda nós estamos aí semeando a palavra de Deus, né? Aproveitando a plataforma web, né? Isso. Para levar a palavra de Deus, né? Muitos ali já chegam dos cultos de manhã, né? Estão nas suas casas, com suas famílias e muitas das vezes não tem o que assistir, né? E nada melhor do que você se alimentar, né, a sua carne normalmente, né? E se alimentar ainda mais da palavra de Deus para que seu domingo seja o domingo mais abençoado. Eu estou sendo muito abençoado, eu glorifico a Deus, Eliezer, pela tua amizade, por todas as dicas, por tudo que você tem feito para que essa programação ela dê certo. E oro a Deus para que o Juntos por Um, juntamente com Pra Jesus Tem Jeito, possa alcançar muitas vidas. E como diz a Bíblia, né? Quer bebeis, quer comeis, quer faça qualquer coisa, que façamos tudo pra glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. E tamo junto, ó! É isso aí! Compartilha! É isso aí! Então toda quarta-feira aqui, vamos ter essa presença aqui desse amigo aqui com a gente aqui, me ajudando aqui no Juntos por Um. Boni, seja muito bem-vindo aqui. O Juntos por Um vai ser bacana demais ter você aqui com a gente. E é o seguinte, ô Boni, aqui no Juntos por Um, aqui... Hoje nós temos convidados especiais aí. Glória a Deus, hein? Duas pessoas bacanas demais que estão aqui com a gente aqui. Eu já queria saudar aqui com a boa noite aqui o nosso querido papai aqui, foi o papai de um palmeirense, um palmeirense lindo lá. Luiz Paulo, fica à vontade, querido. Aquele hospital não dá muita opção. Quando já vem com a touquinha verde. Deixa eu explicar o que aconteceu. O Luiz Paulo foi recentemente pai. E aí postou uma foto, o Paulinho lá, que congrega junto comigo lá na Resgatando Vida. Um beijo, um abraço pra todo mundo lá da Resgatando. Mostrou pra mim a fotinha da criança com uma touquinha linda, rapaz. Verde e branca. Eu falei, olha a predestinação aí. Então,
É tudo que ele queria ver, né? Uma corzinha verde. É isso aí. Luiz Paulo, dá uma boa noite pros nossos ouvintes. Fica à vontade, meu querido. Só diz que o importante é ter saúde, o importante é virar crente. Né? Ô, louco! O importante é ser crente, né? Então deixa. Paz do Senhor a todos os ouvintes, meus colegas aqui de programa da Rádio Estilo, pastor Bruno, que está sempre junto conosco aqui, Eliezer, o Boni, que tive o privilégio, o prazer de conhecer hoje. Espero que a gente tenha um programa muito edificante, que venha acrescentar na vida de quem estiver do outro lado aí, nos ouvindo, né? E que o pessoal possa também compartilhar, né? Se você conhece alguém que precisa aprender mais sobre salvação, é uma oportunidade boa, né? É um tema muito bacana que a gente vai tratar hoje, que parece que está batido, mas a gente tem muito a aprender ainda nesse tema aí. Verdade, e ao lado dele eu tenho o querido pastor Bruno aqui. Pastor Bruno, já queria agradecer, viu? Fiquei muito grato aí pelo áudio ontem, ó, quem não conferiu o programa lá sobre a Coreia do Norte lá, a gente conversou sobre o assunto e é o que você disse, realmente é um assunto que não tem como se esgotar, a gente não sabe como é que vai ficar, então dá uma conferida lá no programa lá, você é o nosso convidado de honra e hoje a gente tá fazendo a edição de número 2, já queria justificar a ausência do pastor Guilherme, que não pôde vir, né? Pastor Guilherme, um abraço aí, Deus abençoe grandiosamente a sua vida, fica à vontade, querido. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E a gente também não tem a pretensão de esgotar esse assunto também, porque salvação é um assunto tão extenso, tem tanta coisa para falar, tem tanta maneira de pensar. Inclusive, essa semana eu estive pensando em algumas coisas, eu acho que a gente vai poder refletir bastante e eu espero de verdade contribuir com o crescimento do pessoal e, se Deus quiser, edificar. Quero também cumprimentar o nosso amigo que está aqui. Se eu não me engano, a gente tem um amigo em comum, o Daniel, que toca baixo numa banda de pagode. Samba, de pagode. Sim. Então, Fogo do Céu. Fogo do Céu. A gente tem um amigo em comum. Oh, glória a Deus. E é isso aí, cara. Tamo junto. Precisou da gente, tamo aí. Ó, já vou deixar um convite aqui também, né? Sim. Rapaziada, logo convido eles para estarem também no Pra Jesus Tem Jeito, né? Que serão os programas aos domingos, do meio-dia às 2. E todo domingo, pastor, a gente vai estar sempre levando um tema específico, né? Uhum. Inclusive, se vocês puderem estar na sintonia nesse domingo agora, nós vamos estar com os jovens da nossa igreja. Legal. E nós vamos falar sobre o tema Jovem, o Futuro da Nação. Então participa lá também e logo na próxima já vamos agendar para vocês estarem vindo lá também, para a gente poder falar sobre algum tema específico. Com certeza, com Em nome certeza. de Jesus, Deus com abençoe. certeza. E eu pude acompanhar a semana passada eles aqui também, estava acompanhando. Quando parou, eu falei, Jesus amado, eu tava... Logo agora. Jesus. A gente teve um problema. Deu uma cutucada monstra lá e a gente tinha feito o programa e acabou a energia, infelizmente a gente não conseguiu continuar, mas é o seguinte, o assunto hoje é tão bom, então tem sempre coisa pra falar. Eu acho que se a gente fizesse uma edição do Juntos por Um com vocês, só falando sobre salvação, a gente ainda teria muita coisa pra falar, né? Muita coisa pra falar. Inclusive, eu já queria ler, pra gente já começar, eu já vou dar a palavra pra vocês, fiquem à vontade. A gente usou o texto de Efésios 2, verso 8. Então eu vou ler do 8 até o versículo 10, tá bom? Tá bom? E diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para as praticarmos. Nós, na semana passada, usamos esse texto como base para falar de salvação. A gente permeou o assunto e falou inclusive sobre algumas coisas, sobre o significado de salvação. Falamos inclusive que salvação, ela não vem de obras, ou seja, a salvação ela parte realmente da obra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto, porque a salvação ela é a obra-prima de Deus para nós, né? A salvação não seria possível se não fosse a graça do Cordeiro de Deus. Então vocês fiquem à vontade para fazer a introdução no assunto, meu querido. Pode ficar à vontade. Não pode começar, eu vou continuar compartilhando aqui com o pessoal. Opa!
Tá bom, já convidei todo mundo aí. Bom, a gente estava falando sobre salvação pela graça, né? E aí eu lembro que o pastor Guilherme ele fez um questionamento que foi o seguinte: e quando... Porque todos nós pecamos. O crente peca, o não crente peca, o espírita peca, o católico peca, todo mundo peca, né? O mundo é um grande celeiro de pecadores, a verdade é essa, né? Agora a questão é a seguinte: eu falei, quando o crente peca? Se não me engano, ele fez um questionamento faz mais ou menos assim, não foi? Sim, sim. E quando o crente peca? Eu acho que seria legal, inclusive, a gente falar hoje, já que nós somos salvos pela graça e que as nossas obras não contribuem para a nossa salvação, né? Porque, inclusive, até uma observação legal para se fazer aqui, Sim. o que me vem em mente agora, que eu li certa vez que todas as religiões do mundo querem mostrar um caminho para Deus. Todas as religiões do mundo querem mostrar um caminho para a salvação. Ele diz o seguinte: Eliezer, você precisa fazer isso para você ser salvo. Então, não vou citar religiões aqui, mas analise. Todas as religiões vão te mostrar algo que você precisa fazer para alcançar a Deus, né? O cristianismo é a única religião que diz que você não precisa alcançar Deus, que é Deus que te alcança. O cristianismo é a única religião que prega que você não precisa se esforçar para ser salvo, mas que o esforço todo foi feito por Cristo na cruz. E que agora você recebe essa salvação. Isso tira um fardo das costas do ser humano, porque se nós tivéssemos que fazer algo para ser salvos, a gente não ia conseguir fazer nada. É verdade. Não haveria o que fazer. Quando o apóstolo Paulo estava preso, e ali Paulo e Silas começaram a cantar, e o Senhor os libertou daquela prisão, quando o carcereiro viu que as celas estavam abertas, ele fez uma pergunta muito interessante para os apóstolos. Ele perguntou o seguinte: o que eu faço para ser salvo? Veja que a pergunta do homem... A pergunta partiu dele, né? A gente já vem com uma mentalidade de que eu preciso fazer para ser salvo. O que é que eu faço para Deus me aceitar? O que é que eu faço para que meus pecados sejam perdoados? Quantas vezes eu tenho que recitar aquela oração X para que o meu pecado... O que eu vou fazer para resolver o problema do meu pecado? E todo ser humano sincero sabe que não adianta você fazer nada. Nada que você faça resolve, né? A resposta do apóstolo Paulo, ela é muito interessante, porque ela diz o seguinte: amigo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você me perguntou o que você tem que fazer. Eu te respondo que o que tem que ser feito já foi feito na cruz, e agora você precisa crer. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que pela graça sois salvos. Isso mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Todos nós no céu vamos ser um monte de gente que não merecia ser salvo, mas que Jesus salvou. Mas isso não pode abrir espaço quando a gente fala assim: as suas obras não te salvam. Pastor Bruno, suas obras não vão salvar você, né? Muitas pessoas, a pessoa que ainda não se converteu, que ainda não tem uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica, ela vai entender o seguinte: então eu posso pecar o quanto eu quiser. Eu posso fazer tudo errado. Eu posso continuar me prostituindo, eu posso continuar me viciando, eu posso continuar vivendo a minha vida sem lembrar que Deus existe, porque já que não tem nada que eu faça, então eu não vou fazer nada. Mas a salvação, ela nos garante a vida eterna com Cristo, ela nos garante que nós já somos salvos hoje, mas ela não nos isenta da responsabilidade da santificação. O mesmo Deus que te tira da culpa do pecado, ele também te dá poder para você vencer o pecado. E eu só posso confiar que eu fui livre do poder do pecado à medida que eu percebo Deus me dando poder para vencer o pecado também. Queria finalizar minha primeira fala por aqui. Fique à vontade. Bom, eu queria também... Depois a gente vai trabalhar com uma maneira que chama conceito limite. A gente vai trabalhar com alguns conceitos limites. Mas antes de entrar neles, porque também é um assunto bastante... Vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Eu queria retomar aquele nosso pensamento que a gente
Inclusive foi exatamente o momento que acabou a luz. Sim, sim. Conversando e a gente estava trabalhando o texto de Romanos 8, que eu tinha dito que se a gente pudesse colocar a sistemática de Deus da salvação, eu creio que Romanos 8, 8 a partir do 28, ele vai começar a talvez nos dar uma ideia, uma luz, um norte de como é que Deus, quando projetou a salvação, quando pensou nisso, vamos dizer assim, de que maneira ele fez isso. É lógico que nós sabemos que, longe de mim, trazer a máxima compreensão do texto, mas eu acredito que o processo salvífico, que é quando Deus começa a obra antes de tudo, durante a nossa vida e termina ela na nossa morte. Eu vou ler de novo, eu vou ler do 28 até o 30, e aí a gente vai bater um pouco mais de papo sobre isso, creio que o Luizão também tem bastante para acrescentar. Diz assim, 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja que, para que tudo coopere e vá bem, existe uma condicional, que é o que vem depois da vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, ele vai começar a descrever o que é isso. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele vai dizer o processo. Ele chamou antes. Aí o processo é esse. Aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E ao que justificou, esses também glorificou. E eu acho que é interessante, Paulo, ele começa a trabalhar daí para frente com perguntas a respeito, creio eu, ele imaginando, isso é uma técnica, eu esqueci o nome agora. É uma técnica que você vai trabalhando, se não me engano é maêutica que chama. Você vai trabalhando através de perguntas e perguntas. E ele faz uma pergunta. Diante disso que eu expus agora, que quem Deus predestinou, chamou, a quem Deus chamou, justificou, e ao que justificou, ele glorificou, diante desse processo, aí ele faz a primeira pergunta. Que diremos, pois, sobre a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu posso dizer, então? Se Deus fez tudo isso que eu acabei de dizer, quem que pode ir contra isso? E aí ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas essas coisas? Aí ele faz uma outra pergunta. Quem intentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele vai fazendo perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dando algumas vertentes. Por que eu estou dizendo isso? Os calvinistas, os arminianos brincam que... Não é uma brincadeira, mas eles brincam que o calvinista gosta da tulipe, que é a tulipa. Só que o calvinista brinca que o arminiano gosta daquele bem me quer, mal me quer, da margarida. Bem me quer, mal me quer. Hoje eu tô salvo, amanhã eu não tô salvo. Hoje eu tô salvo, amanhã eu não tô salvo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte... Se Deus fez na sua vida o processo que eu acabei de escrever agora, quem é que pode acusar você? Porque a gente fica assim, hoje eu pequei, droga, se Jesus voltar hoje eu perdi a salvação. Mas amanhã eu me santifiquei. Tomara que Jesus volte hoje, porque hoje eu tô firme. E a gente vive nesse bem me quer, mal me quer, nessa gangorra, nesse misto de emoções, e a pessoa vai entrando naquele legalismo, e na cabeça dele ele faz o quê? Eu preciso fazer. Não é incomum, por exemplo, você ver algumas igrejas que os irmãos dormem de terno. Porque se Jesus voltar e ele tiver com roupa de baixo, não leva o cara, porque ele tá de terno. Não seja nenhuma referência. Não. Ó, Luiz Paulo. Não é o Luizão, não. O Luizão, ele já aboliu o terno. Nem se for garbo... Já gostaria até de tomar banho de terno. Eu sei que é bem engraçado isso. É bem engraçado. Mas isso vai cair na dinâmica de que eu faço alguma coisa. É eu que contribuo. Entendi. É eu que faço, é eu que dou jeito nisso.
Quando Paulo vai dizer, meu amigo, se Deus te chamou, se Deus te predestinou, se Deus justificou e se Deus vai te glorificar, trabalhando no já e ainda não, quem vai poder te acusar? Quem te condena se é Cristo que te justifica? Entendeu? Essa dinâmica, depois eu vou falar mais pra frente sobre como a obra expiatória de Deus, em que pé que ela tá. Entendi. Porque isso é uma coisa interessante da gente falar. Olha, gente, bacana demais o conteúdo hoje falando sobre salvação. Ô, Boni, você tá aqui aí, vamos trabalhar aí. Tem uma galera aí compartilhando e nos ajudando aí, né? Deus, uma galera aí nos ajudando a fazer esse programa aí. Manda um abraço pra essa galera que tá com a gente aí. Ó, eu quero mandar um abraço especial aqui pra Tayane Conceição. Opa, Tayane. Falar. Cunhada. Ela falou, meu cunhado tá aí. Então, mas o mais interessante é que ela falou assim, ó, graça e paz, jovens. Muito obrigado, viu, Tayane? É. Deus abençoe a tua vida aqui. Tayane é bênção. Ricamente, poderosamente, Pelo 1000 jovem. vezes mais. Eita! Valeu. Bom programa, quem mais, ó? O Edson também tá aí. O Edson. A Bárbara, esse sobrenome eu conheço, hein? É. E aí? Essa é a minha doce e querida esposa. Ó. Aí sim, tem aquele tema depois aí pra ele. Opa, tem. Hoje vai ter que sair, né? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Joelma Marcondes, também tá na sintonia. Deus abençoe. Meu pastor Mauro também tá na sintonia. Pastor Mauro? Opa! Ô, pastor Mauro, um abraço, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Ó, bênção demais. Inclusive, o pastor Mauro já esteve aqui, já esteve lá no Pra Jesus Tem Jeito. Sim. Então dá uma conferida lá nesses programas que é bênção demais. Glória a Deus. Ó, o Daniel Barbosa, Daniel, do Fogo nosso do Céu, amigo. tá aí. Ele tá falando assim, ó, fala meu grande amigo Boni, um forte abraço. Amado, peraí, um forte abraço, amado. Pra Jesus Tem Jeito. Abraço, pastor Bruno. É. Obrigado. A Bárbara, meu marido também. Depois ela colocou mais uns coraçãozinhos. A Bárbara colocou aqui coraçãozinho Palmeiras. Não, Palmeiras. Ela colocou. A Bárbara colocou aqui Palmeiras Ela é aqui. palmeirense. Ela é palmeirense? E o senhor? Não, eu sou São Paulino. Entendi. Eu conheci ela São Paulina. Se tivesse falado antes, eu tinha botado o microfone, porque aqui tem uma supremacia verde e branca aqui. É verdade. Continua aí, Boni. Bom, quem mais que tá aqui? Deixa eu ver. O El Maitai também tá aí. Opa, um abraço. Um abraço, El. Ah, o Gabriel Ferreira, lá de Santana do Parnaíba. Opa! Ó, o pastor Gleitz, o nome dele, né? Que é o mineirinho, ex do Pichote, que se converteu hoje, tem uma bênção também, do ministério muito fantástico, muito maravilhoso. E a Fernanda Rodrigues de Azevedo. Opa, eu quero também mandar um abraço especial aqui pro Júlio. O Júlio Grigoli. Ele colocou aqui, boa noite, graça e paz, jovem. Ô Júlio, é sempre uma satisfação ter vocês aqui. E pra todos que estão com a gente aí, um forte abraço. E faz o seguinte, ó. Ô Boni, você tem um dizer aí que eu gosto muito. Como é que é aquele negócio lá do compartilha e compartilha aí? Ó, querido, Marcelo RC lá da Zona Leste, ó. Olha aqui pra mim, aqui, foca em mim, ó. Vai lá. Foca. Vai lá. Pega teu celular, pega teu notebook, teu tablet, teu computador e ó, compartilha, aqui é juntos por um, meu É amigo. isso aí. De novo esse compartilha aí, compartilha. Compartilha, meu querido! Juntos por um! É isso aí, bacana demais. Hoje a gente tá falando sobre um assunto muito especial aqui. Estamos falando sobre salvação. Ô Bruno, e no bloco anterior você falou sobre algo que me despertou a curiosidade. Você falou aí sobre conceito limite. O que é exatamente conceito limite? Eu até fiz umas anotações, porque Certo. eu não sou tão erudito assim, a gente precisa anotar, porque não tá tudo na cabeça. O que é o conceito limite? Se a gente estivesse numa discussão, vamos supor, tivesse várias vertentes da religião, tivesse um espírita, tivesse um católico, tivesse um crente, tivesse um arminiano, um universalista, um calvinista. Conceito limite é aquilo que nós vamos entrar em acordo, todos nós vamos ter uma visão semelhante, qualquer religião, cristã, obviamente, Certo. e qualquer vertente da teologia. Eu separei aqui os 4, a gente vai poder falar bastante disso, mas só para você ter uma ideia. Um conceito limite é o sacrifício na cruz. Tem um caráter redentivo, Certo. tem um caráter substitutivo e tem um caráter expiatório. Isso você pode ter certeza. Qualquer religião, pelo menos assim,
religião que tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas qualquer religião que se diz cristão, crer nisso é um conceito limite. Todo mundo que é cristão vai crer que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, vai crer que Jesus Cristo morreu para nos salvar, Certo. e vai crer que o sacrifício de Cristo, ele nos redimiu. Éramos pecados. Seria um ele nos redimiu. conceito primordial, um conceito base ou não? Sim, pode ser um dogma, alguma coisa entendi. uma verdade. É uma verdade absoluta. Certo. E aí a gente vai, normalmente, conceito limite trabalha com 4 premissas, né? Pode ser 3, mas normalmente são 4 premissas. Certo. E a gente vai trabalhando essas premissas para a gente chegar num denominador comum. E é muito comum acontecer de a gente trabalhar com conceitos limites que uma das posições acaba ficando em xeque. Porque é conceito limite para as 4 posições, para qualquer posição, mas quando você vai apresentando esses 4 conceitos limite e fecha o quadradinho, a posição que está um pouco desnivelada com a palavra, ela vai se contradizer em algum desses pontos, entendeu? Compreendi. Ele vai defender que Jesus Cristo é Deus, por exemplo. Só que se ele tiver algum erro teológico, quando a gente estabelece o conceito limite, em algum momento ele vai perceber que ele está focando de maneira errada para o texto. E eu tenho aqui, a gente pode falar disso depois. Pode já introduzir, dar uma introduçãozinha no assunto, aí o Luiz Paulo pode ajudar comentando e fica à Tá vontade. bom, eu vou estabelecer então o primeiro conceito limite, eu até já adiantei aqui, e aí o Luizão pode trabalhar em cima. Eu vou trabalhar com Isaías 53, servo sofredor, que vai falar, pelas nossas pisaduras fomos sarados, o castigo que estava sobre ele é o castigo que nos traz a paz. Inclusive, esse Isaías 53 é um texto muito difícil para um judeu explicar quem é o servo sofredor. Muito provavelmente ele vai trazer o servo sofredor como sendo Israel. Mas se você ler o texto, você vai ver que não tem como ser Israel. Não tem como fugir de ser Cristo, servo sofredor. Mas assim, é só uma curiosidade. Então, o primeiro conceito limite que eu vou tentar fechar a casinha aqui em cima é: o sacrifício de Cristo na cruz tem um caráter redentivo, ou seja, nós éramos... Redimir é a ideia de comprar o escravo. Nós éramos escravos, aí ele é redimido. Então ele não é mais escravo. Nós éramos escravos do pecado, o sacrifício da cruz nos libertou. Então nós fomos redimidos. Substitutivo. O pecado que estava sobre nós recaiu sobre ele. Tanto é que é o conceito de vicário. Era para ser a gente. Mas Jesus Cristo morreu em meu e no lugar de todos aqueles. E aí é uma outra história da questão da expiação. Mas Jesus Cristo morreu no lugar daqueles que ele vai salvar. E por fim é expiatório, porque Jesus não é só o sacerdote, ele também é o cordeiro. Então ele é o sacerdote que sacrifica, mas também é o cordeiro que é sacrificado. Ele é o justificador. Ele justifica e ele também é justo. É mais ou menos esse é o primeiro conceito limite. Fica à vontade, Luiz Paulo. Assim, não, só eu queria pegar um gancho aqui que o Sim. Bruno tá trazendo aí. Às vezes o pessoal faz algumas confusões com relação a alguns termos que estão relacionados à salvação. Acho que seria legal até deixar isso bem... tentar explicar da melhor maneira possível, né? Com relação à redenção, o Bruno explicou. Quando a palavra de Deus fala que nós temos a redenção pelo seu sangue, é justamente a ideia de comprar um escravo mesmo. A palavra de Deus diz que nós estávamos numa situação de escravidão debaixo do pecado. O homem no mundo, ele peca porque ele é um pecador e ele não vai conseguir parar de pecar. Ele não vai conseguir parar de pecar. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Sendo escravo do pecado, ele não pode libertar-se a si mesmo. Nenhum escravo se liberta. Certo. Ele precisa ser liberto, ele precisa de alguém que o liberte. Essa é a figura que essa expressão traz. Quando diz que nós fomos redimidos, é a figura do cara que foi comprado e comprado com preço justo, né? Quando fala sobre substitutivo, João Batista olha para Jesus vindo lá no Jordão, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual que é a ideia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Todo judeu oferecia seus sacrifícios por conta dos pecados que foram feitos
de propósito, aqueles pecados que foram feitos sem querer. Ele oferecia todo o primeiro filho a Deus, todo o primeiro animal que nascia na sua casa, ele oferecia a Deus em sacrifício. O primeiro filho, como ele obviamente não ia matar o filho para oferecer no sacrifício, mas ele colocava um animal no lugar do filho, que seria morto. Esse animal seria morto em oferta a Deus. E o que Deus está dizendo com toda aquela, com todo aquele sangue, com todo aquele sacrifício? Ele está dizendo o seguinte: o pecado não saiu barato. Não mesmo. O pecado não sai barato, nem para você que peca, não saiu barato para Jesus. Não me lembro se eu disse aqui da outra vez, mas Jesus não fez liquidação. Não. Ele, na cruz do Calvário, ele pagou o preço justo por cada pecado meu, por cada pecado seu. Deus não deu uma amenizada porque era seu filho. A Bíblia diz no texto que o Bruno leu, diz que a Deus agradou moê-lo. Todavia, a Deus agradou moê-lo pelas nossas transgressões. Então, esse conceito de substituição, ele é muito forte. Por quê? Porque ele demonstra que aquele preço que nós deveríamos pagar pelo pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quer dizer, a nossa morte, ele morreu para que nós pudéssemos viver a vida dele. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E a questão é assim, poxa, mas por que o pecado tem que ser pago com vida, com morte? Porque Deus criou um mundo funcionando em perfeito estado. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não está dizendo que se o João ele pecou a vida inteira, quando ele morre, ele paga aqueles pecados para Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: você está produzindo. A sua vida inteira você está produzindo. E o que você está produzindo? Pecado. Um pecado seria suficiente para te afastar eternamente de Deus. Mas a gente vive produzindo pecado. E essa produção de pecado, ela vai ter um salário, ela vai ter uma recompensa. E qual é a recompensa que nós temos? A morte. A morte. É nesse sentido que o salário do pecado é a morte. Não quer dizer que você paga os seus pecados quando você morre. Não quer dizer que existe um lugar chamado purgatório. Não quer dizer que no inferno quem está lá está pagando pelos pecados que cometeu. Não, ela está sofrendo as consequências dos pecados que ela cometeu. O inferno nada mais é do que a completa ausência de Deus. É o homem olhar para Deus a vida inteira e dizer: eu não me importo com você. Eu não estou nem aí para você. Eu não quero nem saber de você. E quando ele partir dessa para a próxima, Deus vai falar para ele: seja feita a sua vontade. Isso é nada mais é do que a completa ausência. Isso é realmente tremendo. Sempre quando cita Isaías 53, eu sempre gosto de ler alguns versículos, porque o que você disse, Luiz Paulo, é algo que realmente toca o nosso coração. Pecado saiu caro. Não foi uma liquidação. Não foi uma liquidação. Inclusive, a dádiva que nós recebemos, que é a salvação, a mensagem de salvação, nós estamos falando de algo muito forte. Presta atenção, nesse texto de Isaías 53, vou ler alguns versículos. Versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado por um matador, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a boca. O versículo 10, que realmente foi citado, que é um dos versículos mais fortes, e diz assim: contudo foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. É realmente tremendo quando nós falamos de salvação. E o que exatamente, eu acho bom a gente até focar nesse texto. Cristo foi oferecido como oferta pela nossa culpa. Sim. E é um conceito que nós devemos trabalhar quando a gente fala realmente de salvação, porque salvação é algo que toca o nosso coração. Inclusive, a mensagem da cruz no quesito de salvação é algo que nunca pode fugir dos nossos lábios, dos nossos púlpitos, das nossas canções,
Porque isso realmente traz edificação para o reino de Deus. Né? A simples leitura desse texto já dá para impactar grandiosamente o nosso coração. Porque a gente está falando de outro nível de fé. A gente está falando de uma fé e a salvação, o homem não tem contribuição nenhuma sobre. Ele não compreende isso também. Isso que é o que mais pega, né? Ele não compreende de verdade. E nesse quesito aí de o que você falou, como ele não compreende, o que é maravilhoso é que, assim, quando a gente fala que a salvação depende de Deus e só de Deus, algumas pessoas têm uma figura de um robô ou de uma marionete que está sendo manipulada ali, né? A questão que a gente poderia levantar aqui é como Deus faz isso. Como que Deus salva o homem? Tem um texto, Filipenses 2:13, se não me engano. Eu sou fera em dar texto errado. Eu também. Às vezes eu lembro que tá... o Bruno... Às vezes eu dou a referência, eu falo o texto certinho e a referência falha, né? Mas esse eu tava lendo bem recentemente, não acho que deve estar muito errado. Inclusive, eu já queria verificar com vocês. Eu acho que seria bacana a gente falar. A gente tá às vésperas aí da reforma, né, protestante, né? 31 de outubro. Dia 31 de outubro. Eu gostaria muito de fazer um programa com vocês sobre a importância da leitura da Bíblia. Porque por mais incrível, Boni, que pareça, esse assunto pareça ser óbvio, infelizmente, quando a gente fala de alguns contextos com salvação, fé, batismo, graça, poucas pessoas têm esse conceito firmado no seu coração e às vezes não conhecem o assunto justamente pela ausência da leitura da Bíblia. A Bíblia vai falar disso o tempo todo, né? Se a pessoa não conhece o assunto é porque provavelmente não leu lá. Né? Inclusive, Luiz Paulo, isso é tão sério que a gente fez um programa aqui certa vez, Boni, Bruno, Luiz, que fizeram uma pesquisa em relação à leitura da Bíblia. É que nós, cristãos, de um tempo pra cá, a leitura da Santa Escritura decaiu em muito. Isso é muito triste, né? Isso é muito lastimável. Triste. Até porque quando a gente fala inclusive de conceitos de reforma, para esse livro chegar na nossa mão aqui em várias edições, com capas bonitas, capas costuradas aí, no seu tablet, no seu telefone celular, foi um preço caro. Muito antes dele, o preço foi muito caro. Os textos maçoréticos, e se você for analisar o que a igreja sofreu para manter as escrituras, e foi uma luta tremenda. E eu tenho um dos professores de seminário, a gente costuma olhar tipo uma versão bíblica e falar, essa versão é uma porcaria. Uhum. Eu particularmente não gosto daquela NTLH. Certo. Mas o que acontece? A princípio, a primeira coisa que a gente fala, não, isso é uma porcaria. A gente não tem noção do trabalho que deu pro cara, mesmo que seja uma paráfrase, não é nem uma versão bíblica. Aquela underground, tem um monte de versões aí. A gente é muito rápido em dizer isso aí não presta, mas a gente não valoriza o trabalho que aquele abençoado teve, ainda que, sei lá, teologicamente não seja bom. Não tô dizendo que a gente tem que exaltar, não, mas o trabalho que dá pra fazer é complicado. E é muito complicado, porque a simples leitura da Santa Escritura, ela provoca uma transformação no homem. Uma coisa que eu sempre procuro falar é o seguinte: toda afirmação, especialmente para quem prega, eu acho que é uma coisa que desculpa, mas eu não escuto pregações que não sejam assim. Cada afirmação que quem está pregando faz numa pregação precisa ter uma base na palavra de Deus. Olha que importante, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, prega a palavra. Quer dizer, tudo que eu afirmo na pregação, eu gosto de gravar quando eu prego. Eu gosto de gravar. E não é que eu gosto de gravar pra depois falar, preguei muito, talvez porque eu não falo. Eu não acho que seria o caso, entendeu? Mas qual que é a questão? Por que eu gravo quando eu prego? Eu gravo porque eu quero pegar as minhas falhas. Sim. Aonde eu fiz uma afirmação que eu falo, peraí, isso aqui é opinião minha. Isso aqui não está escrito na Bíblia.
certo? Então eu começo a olhar aquilo ali e começo a corrigir, peraí, essa afirmação, se alguém mais gravou isso, e se essa pessoa me falar, irmão Luiz Paulo, aonde que tá na Bíblia a base para essa afirmação que você fez? Eu tenho que ter uma base para trazer. É muito irresponsável. Inclusive, quando a gente. É verdade. Inclusive, Luiz Paulo, quando a gente fala de salvação, fala sobre a leitura bíblica nesse conceito, conhecer os versículos que falam sobre a nossa salvação fazem de suma importância. Porque aí, Boni, a gente sai daquele achismo, né? Porque o que eu acho, o que você acha, o que nós debatemos não tem valor nenhum se eles não tiverem aprofundado na leitura do Santo Livro. Verdade. Então, conhecer os versículos que falam sobre salvação é de suma importância. E nós falamos sobre os versículos que falam sobre salvação. Esse conceito que o Luiz Paulo trouxe aqui, de conceito limite, é muito importante. Né? Uhum. A gente saber basear e nortear os nossos conceitos com a palavra de Deus, né, Luiz Paulo? É verdade. Então, eu acho que seria interessante a gente falar o segundo conceito limite, né? Inclusive o texto que eu vou... Lê aí, Luizão, depois a gente fala. Fala primeiro. Tá. Vai bater legal, pode ler. O segundo conceito limite, isso aqui a gente precisa parar para pensar. Certo. E eu tenho certeza, se nós fizéssemos uma pesquisa na igreja, qualquer igreja... Certo. Isso seria um problema para o pastor dessa igreja. O segundo conceito limite é o seguinte: a obra da cruz. O que Jesus fez. O texto base é João 19:30. O que Jesus fez na cruz, o que Jesus veio fazer, o que Jesus, por Deus, ele diz, eu não venho fazer a minha obra, mas aquele que me enviou, eu falo as palavras dele e eu faço a obra dele. O que Jesus veio fazer e ele fez até a cruz, é uma obra que está em andamento ou é uma obra que já está acabada? Você entende aonde a gente quer chegar quando a gente fala de conceito limite? Sim. Quando a gente põe em cima aqui que o sangue, que Jesus morreu no nosso lugar, é um dogma, é uma verdade universal, não tem como rebater. Aí eu coloco desse lado aqui do quadradinho uma outra verdade. E aí a gente pode perguntar ou pode conversar sobre isso. Mas a obra que Jesus fez está pronta ou ela ainda está em curso? E aí o texto vai dizer pra gente, se nós lermos lá o que diz em João 19:30, que esse texto está bem fresco na cabeça, porque eu preguei ele no domingo agora. E quando Jesus, se você vê lá João 19, é exatamente quando Jesus vai morrer, é a perícope onde Jesus morre, do 28 ao 30. Aí diz assim, 28, João 19:28. Depois vendo Jesus, olha só, olha como começa. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a numa lança de caniço e sopo, lhe a chegaram na boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, já está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Em outros evangelhos Jesus vai dizer, não é nesse texto, ele diz assim, a minha vida ninguém a tira, eu a espontaneamente a dou. Olha, o que eu acho lindo nesse texto é que Jesus, ele olha o cenário, se a gente voltar um pouco, Jesus entende que a obra dele na terra estava chegando ao fim, quando os gregos começam a procurar e saber quem é Jesus. Enquanto Jesus estava só naquele contexto de Palestina, com aquele pessoal que é daquele meio onde ele vive, onde estão os judeus, Jesus, o ministério dele estava acontecendo. Se eu não me engano, é capítulo 16 ou 17, 15 ou 16, que os gregos querem conhecer Jesus. Nesse momento, Jesus fala, a minha hora chegou. E o ministério público de Jesus acaba aí. E aí, daí pra frente, ele começa a falar só com os discípulos. E o que eu acho interessante é que Jesus, olhando o cenário, ele percebeu que o ministério da terra estava acabando quando os gregos queriam conhecê-lo. Aí ele faz, o ministério público encerra em João 12, e aí 13 lava pés, vocês vão vendo 14 a missão do Consolador, 15 ele vai falando uma série de coisas. Quando ele chega no 19, que é onde nós lemos, versículo 30, ele diz, isso é muito claro.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. O que leva em consideração não é ele dizer que tem sede, mas é a análise que Jesus fez da obra dele. Ele olhou o cenário e disse, está pronto, está consumado. Por isso que eu fiz a pergunta, a obra de Deus está em andamento? O que Jesus tem que fazer, pelo Boni, pelo Eliezer, pelo Bruno, pelo Luiz Paulo, ou por qualquer dos ouvintes, ele ainda tem que fazer ou já está pronto? Essa é a pergunta. E aí a gente estabelece o outro conceito limite. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Fica à vontade, Boni. Ó, o livro de Mateus, lá no capítulo 17, versículo 24, Jesus diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Uhum. Eu tenho visto, né, muitas pessoas falarem sobre isso, né? Sobre essa questão, até que entra nesse detalhe da crucificação e tal, do que está consumado e tal. Sobre essa questão, se a obra foi feita ou se terminou ali ou ainda não terminou a obra, né? Uhum. Eu vejo muitos líderes falando pros seus fiéis e tudo mais, assim, você está sofrendo, mas fique em paz, porque você está carregando a sua cruz, né? E eu estava analisando isso, conversando com o diácono da minha igreja, e falei, cara, mas qual que é o conceito, né, de nós temos que carregar a nossa cruz? Porque, se a gente parar para analisar, Jesus, se ele já pagou um preço, né, pela nossa cruz, e lá em Isaías 53 vai dizer que, ele pagou, né, esse preço pela nossa vida, por que assim, parece que como se Deus se alegrasse que nós sofremos, que nós passamos por tempestades, que nós temos que ficar sempre ali tendo um jugo sobre nós, de que estamos sempre em pecado, ou que, se você não parar de pecar, você vai pro inferno. Uhum. E sabe esse negócio? Então, assim, minha pergunta é, verdadeiramente, o que Jesus quis dizer nesse texto, nessa passagem, já tá entrando junto nisso, né? O que é, então, nós carregamos a nossa cruz, né? Uhum. Porque muitas pessoas não entendem isso e acham que carregar a cruz justamente nós sofremos mesmo, nós temos que sofrer, nós temos que ser ali humilhados mesmo, nós temos que passar por aflições e tal, porque trazem aquele outro texto onde Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? Então, assim... Vai fazendo os links, né? Os textos. Isso, mas assim, como assim? Nosso povo cristão tem que ser um povo sofrido e tal. Então, viu, pastor Bruno, eu queria muito que você esclarecesse para mim e para muitas das pessoas que estão, né, nos ouvindo e nos assistindo, qual que é esse conceito, né? Se Jesus pagou um alto preço na cruz para que nós podemos ser salvos, por quê, né? Às vezes, muitos líderes nos forçam a sofrer. Deu para entender? Mais ou menos? Eu entendi. Na verdade, esse conceito de sofrimento, ele é um conceito, ele não é cristão. Ele é um conceito gnóstico, ele é um conceito maniqueísta, que é um conceito gnóstico em que sentido? É um conceito onde a carne ela é impura e o espírito é puro. Então eu tenho que matar a minha carne para que o espírito seja vivificado. Com relação exatamente a esse texto, eu vou ser bem breve, acho que o Luizão tem bastante para acrescentar, eu estou falando demais aqui. O que Fica acontece? à vontade, viu? O que acontece? Quando Jesus diz que aquele que vier após ele tem que negar a si mesmo e carregar a cruz, para nós, eu não vou polemizar muito nisso, mas para nós a cruz não é o mesmo que para Jesus foi. Sim. Para Jesus a cruz foi morte, para nós a cruz é vida. Aleluia. Uma outra coisa, esse texto está falando de renúncia. Porque aquele que quiser vir após mim, porque Jesus, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente. Jesus não é só Salvador, Jesus é Senhor. Quando Jesus estava no Getsemane orando, não está em João, está, se não me engano, em Mateus. Ele orou por 3 vezes. É Mateus, exatamente Mateus. Senhor, afasta de mim esse cálice. Porventura, todavia, seja feita a sua vontade e não a minha.
Quando Jesus está falando que você tem que se negar e carregar a sua cruz, ele está falando, você tem que fazer uma renúncia. Eu não sei se vocês percebem isso, mas toda vez que você decidir obedecer, você vai ter que renunciar a alguma coisa. É verdade. Você já percebeu isso? Você decidiu que você quer casar, não é isso? Você não ama uma esposa? Você vai ter que renunciar a todas as outras mulheres, porque você tem uma. Você decidiu agora que você é cristão. Vamos usar essa palavra. Você decidiu agora que você é cristão. Você vai ter que renunciar aos outros deuses. Agora você tem um Deus. Você decidiu agora que você é radialista. Você pode ter certeza que muitos outros trabalhos você não vai conseguir fazer, porque você não tem tempo. Toda vez que você decidir obedecer, você estará intrinsecamente renunciando a alguma coisa. E a mensagem de Jesus nesse texto que você leu é renúncia. Renuncie a você e me tenha como Senhor. Renuncie a quem você é e viva o que eu tenho para você. E aí eu posso citar um monte de coisa. Mas é renúncia. E existe também outra dificuldade que às vezes as pessoas pensam que o evangelho ele é algo que deixa você numa condição suprema aos outros seres humanos. Peraí, gente. Vamos pegar a história aqui dos apóstolos que sofreram absurdos. Muitos absurdos. Muitas coisas assim inimagináveis, sofrimentos grandiosos. Sofrimentos grandiosos. Porque justamente quando a gente fala de pregação do evangelho e fala sobre seguir a Cristo, o próprio Cristo já estava falando, vocês vão ser perseguidos. Vai ter perseguição e não vai ser uma vida fácil para vocês, né? Fica à vontade, Luiz Paulo, pode falar. É o que o Bruno disse mesmo. A questão é a morte, o sofrimento que causa a salvação e a morte e o sofrimento que é consequência da salvação. Veja bem, a morte e o sofrimento de Cristo é a causa da minha salvação. Aleluia. Se Jesus não morre, se Jesus não sofre, eu não estou salvo. Misericórdia, meu Deus. Meu Deus. Agora, se eu não sofro, se eu não morro, essa morte que ele está falando aqui, eu não sou salvo. Mas não porque a minha morte, meu sofrimento vai me salvar, mas porque a consequência natural da salvação é a morte para o mundo. No capítulo 2 de Efésios diz: e nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados. O que é a salvação? A salvação é quando Deus te tira daquele estado de morte que você está vivo para o mundo, mas morto para Ele, e Ele inverte a coisa. Agora você está morto para o mundo e vivo para Ele. Só que morrer dói, gente. Deve doer bastante. Certo? Então, não é o sofrimento de graça. Não é que, crente, você tem que sofrer porque você é besta, porque você é bobo. Não é isso. Eu não vou fazer como faziam esqueci o nome deles, aquele pessoal daquela seita mais rigorosa do catolicismo, que pegava arame farpado, enrolava na coxa e apertando para sentir dor o dia inteiro, né? O Opus Dei, né? Opus Dei. Pra sofrer o dia inteiro, porque ele tem que sofrer. As pessoas sobem escadas de joelho porque tem que sofrer. Ela acha que se ela estiver sofrendo, ela agrada a Deus com o sofrimento dela, né? O cara, ele chicoteia as próprias costas porque ele acha que o sofrimento dele vai tornar o espírito dele maior, o melhor. Só que o que me torna melhor, aceitável a Deus, não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Cristo. Aleluia. É quando você tira a morte, o sacrifício da consequência da salvação e começa a colocar como se fosse a causa dela. E aí, se o cara não estiver sofrendo, ele vai achar que não está bem com Deus, né? E Deus, ele não tem prazer em ver o sofrimento, a morte dos seus filhos. Mas menos prazer ainda tem Deus quando vê um filho dele negá-lo pelo medo da morte ou pelo medo do sofrimento. Se a gente vai analisar a história da igreja, o que aconteceram com os pais da igreja? Eles foram vestidos de ovelhas, colocados lá no Coliseu, né? Coliseu romano e em outros lugares semelhantes, vestidos de cordeiros, de ovelhas. Vocês não dizem que são ovelhas de Deus? Peça para eles vir proteger vocês agora, para o pastor de vocês proteger vocês agora. E soltava os leões em cima deles. Pera aí, gente. Que evangelho que esse pessoal vivia? Qual é o evangelho que nós vivemos hoje?
É o evangelho do não me toca porque Deus vai pesar a mão em você? A gente até tava brincando quando eu tava vindo, eu esqueci de pôr o cinto. E aí tinha 2 policiais, eu falei, ele não vai me dar multa não. Que se Misericórdia. Ele quer saber, se ele para e me dá uma multa, bem feito. Entendeu? Verdade. O apóstolo Pedro, ele fala assim, se vocês sofrerem porque vocês se comportaram mal, que glória há nisso? Agora, se vocês sofrem pelo evangelho, se vocês sofrem por amor à cruz de Cristo, se vocês sofrem por amor a Deus, há muita glória nisso. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito excelente de glória. Olha que coisa. A tribulação hoje, por mais pesada que ela pareça na vida do crente, na vida do cristão, ele não vai se matar. Tem até uma polêmica esse dia, crente se mata. Ele tem algo maior na vida dele. Ele encara os sofrimentos dele, as tribulações dele, somente como um medidor. Ele fala, olha, se isso aqui tá parecendo tão ruim para mim, que é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quis dizer que quando eu chegar no céu, o peso vai ser eterno de glória ao ponto de eu olhar para isso e considerar leve e momentâneo. Glória a Deus. Né? Então, o cristão, ele sabe que o sofrimento não leva ele a Cristo, mas é uma consequência do fato de ele estar seguindo. Por isso Jesus fala, olha, você quer me seguir? Em primeiro lugar, querido, você vai ter que dar um jeito na tua carne. Né? Porque eu vou salvar você. Só que você vai ter que se santificar. Eu vou te colocar numa posição. Posicionalmente você vai ser santo. Posicionalmente. Porque santo não quer dizer perfeito, quer dizer separado. Exatamente. Só que você agora vai ter que se comportar conforme essa posição que eu te coloquei. E aí que entra o papel do crente, não no mérito da salvação, mas ele demonstrar para ele mesmo, para o mundo, pelo poder de Deus operando nele, vencendo o pecado, que ele realmente é salvo. E a gente não vai ver gente pecando à torta direito, pensando que tudo que faz tá legal porque eu fui escolhido. A galera que é predestinada que eles não entendeu o negócio, é verdade. O cara entende assim, peraí, a Bíblia diz que eu fui predestinado, beleza, meu, então eu vou fazer o que eu quiser aqui que no final eu vou pro céu. Meu amigo, a sua vida em pecado demonstra que você tá indo pro inferno e não pro céu. Uma vida santa separada diz que você tá indo pro céu. Uma vida de luta com o pecado, que o apóstolo a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, mas que fala, vocês ainda não resistiram até o sangue. Qual era o critério de sofrimento daquele povo? Vocês não resistiram nem até o sangue, né? Então, meu amigo, se você não estiver ainda sangrando contra teu pecado, se você está feliz com teu pecado, desculpa, você não é salvo. Não te incomoda, né? Não te incomoda com essa informação que pode ser o que vai te despertar. Se o pecado não te incomoda, a sua vida incomoda a Deus. Você não vai pro céu. O pastor Guilherme, ele fez uma pergunta trazendo para esse lado. Pô, mas o crente não peca? O crente peca. Só que o crente não está feliz com o pecado. O crente não permanece sempre no mesmo pecado todo dia e arrumando desculpa para o pecado dele. O crente, ele entende que a pregação do evangelho é arrependei-vos e convertei-vos. O que demonstra se eu estou de fato arrependido é a minha conversão. O que demonstra se eu estou indo para o céu é a minha reação contra o pecado. Isso vai causar sofrimento? Claro. Vai causar quando eu tiver que dizer não para algumas situações? Quando eu tiver que diminuir o meu lucro por causa de algumas situações? Quando eu tiver que tomar prejuízo por algumas situações, quando eu tiver que deixar pessoas bravas comigo, porque a minha obrigação como cristão é dizer para ela o que ela precisa ouvir. É verdade. Sabe né? o que eu lembrei agora, Barão, daquela passagem do jovem rico, né? Onde ele fala, Senhor, o que eu preciso para ser salvo, né? Jesus fala para ele, olha, você tem que amar teu próximo como a ti mesmo. Blá, blá, blá. Ele fala, Senhor, mas tudo isso eu já faço, né? Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Mas ainda falta uma coisa. Né? E, pega tudo que você tem, vende, né? E dá aos pobres. Ele se entristece com isso e sai da presença do Senhor, né? Então, assim, a pergunta que eu me faço, assim, né, quase todos os dias, qual que é a minha riqueza, né? O que eu tenho me prendido para que eu não entenda a questão de... para ser salvo? Porque acho que todos nós temos algo que a gente
pô, às vezes vangloria ou quer guardar para nós e não quer abrir mão daquilo, né? Que é a questão de negar a si mesmo e tal. E é uma coisa bem, né, bem interessante que você tá falando e que eu fiquei pensando nisso, matutando nisso, sabe? É isso aí. Ó, gente, hoje o assunto tá demais, tá muito bom, tá muito bom. A gente tem a presença aqui do Rodrigo Boni, do Luiz Paulo, que inclusive agradeço demais a presença do Luiz, do Bruno. Gente, e eu fico muito feliz de fazer isso. E eu queria dar uma pausa aqui na nossa conversa, rapidinho aqui, para colocar uma canção, que inclusive eu quero fazer mais esses momentos, que às vezes a gente fala de algumas canções e tal, que tem alguns erros teológicos, mas eu acho bacana a gente começar a expor boas canções, né? E eu queria tocar uma canção aqui que se chama Amigo de Deus, do Ademar de Campos, para fazer uma vírgula aqui e a gente já volta rapidinho aqui. Hoje nós estamos falando sobre o assunto de salvação, o que significa ser salvo, né? Algo muito bacana, baseado no texto de Efésios 2, versículo 8. Então eu queria colocar essa canção aqui, presta atenção bastante nessa letra dessa canção. Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Ok. Voltamos aqui. E você escutou duas canções aí que a gente separou aqui para abençoar a sua vida. Amigo de Deus, de Ademar de Campos. E uma música que eu acho que é linda. Ela é linda. Ele exaltado, o Rei exaltado para sempre. E essa letra ela diz algo muito especial. Ele é o Senhor, a sua verdade irá sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado o céu. Glória a Deus. E ainda temos um ponto para abordar, Bruno. Fique à vontade aí. A gente falou dos dois primeiros conceitos limites. Eu acho que é interessante a gente falar agora do terceiro conceito limite. E também é um conceito polêmico, porque a igreja não pensa sobre isso. E o texto base é Efésios 2:13. Eu vou ler para vocês, que é a continuação do texto que nós estamos abordando aqui. Efésios 2:13. Olha que coisa interessante. Eu vou ler o 11 só para a gente contextualizar um pouquinho, que é onde começa perigo. Certo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que ele vai dizer agora. E aí vai entrar a pergunta do terceiro conceito limite. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosses aproximados pelo sangue. Não, acho que eu estou lendo o texto errado. Não, o texto que eu queria ler, ele ia falar sobre perdão de pecados, e ele diz que Cristo perdoou todos os nossos pecados. Todos. Certo. Aí a pergunta é, quantos pecados Cristo perdoou? Os pecados que nós cometemos de hoje para trás, ou todos os pecados? Sabendo disso, a gente consegue então fechar a segunda parede, então. Você pode só recapitular todos que a gente falou até agora? Fica à vontade aí. Então vamos lá. O primeiro é o sacrifício de Cristo na cruz com caráter redentivo, certo, caráter substitutivo e caráter expiatório. Segundo, a obra da cruz está acabada ou ela já está pronta? Ela está em curso, certo, ou ela já está pronta, já está consumada? E o terceiro, quantos pecados Deus perdoou? Todos ou os de hoje para trás? Se o Luizão puder comentar, eu vou procurar o texto e aí eu dou a referência certa, porque eu sou pródigo em dar referência errada. Fica à vontade aí, Luiz. Sabe que tem o pastor Google? Esse pastor Google é bênção. Eu li Efésios e Colossenses. É Colossenses. Você quer ler, Bruno? Quero. Então, Você já achou? Não achei não. Não consegui achar não. Qual que é a referência? Colossenses 2:13. Eu fui seco no texto que é o que a gente já está lendo. Eu vou ler aqui o 13, o 14 e o 15, então. 13, Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela circuncisão, eu estou lendo certo aqui, da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só, ele vai continuar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E o último, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu queria também ler a versão NVI, que tem o versículo 14, diz o seguinte: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Isso é forte, hein? A pergunta é, se Cristo perdoou todos, ou de hoje para trás, porque se Cristo, a gente tem que entender, primeiro, Cristo morreu no nosso lugar, certo? Certo. Segundo, a obra está pronta ou não? Nós concluímos que está pronta. Terceiro, se a obra está pronta, ele já perdoou tudo
ou ainda tem coisa a perdoar, entendendo que a obra tá pronta. Entendeu? Porque ele riscou. Tudo bem que ele vai fazer uma referência à lei. Ele vai fazer uma referência à lei, essa escrita. Só que a ideia que nós temos que refletir é: ele perdoou todos, ou os que eu vou cometer amanhã ainda não estão perdoados? Porque aí, se a gente concluir que o que eu vou concluir, que eu vou pecar amanhã ainda não está perdoado, eu vou ter que voltar no ponto anterior. A obra não está acabada. E eu vou ter que voltar no ponto anterior. Ele morreu mesmo no meu lugar? Você entende? Aonde eu quero chegar com o conceito limite? Sim, sim. Vai lá, Luizão. Vamos lá. Então, acho que assim, a gente estava até conversando, Cal, quando vinha para cá, sobre a forma como as pessoas podem compreender algumas afirmações que nós fazemos, né? E por isso que a gente combinou de trazer alguma coisa e dar uma expandida, né? Para melhorar o entendimento disso aí. O segundo ponto que o Bruno trouxe foi o seguinte: a obra está inacabada ou já está pronta? O terceiro ponto: quantos pecados ele já perdoou? Só os antigos ou todos eles? Veja bem, quando a gente vai para Efésios capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: que você não nasceu salvo. Ô Luiz Paulo, só um momento, queria interromper para mandar um abraço aqui especial, aliás, para todos que estão nos acompanhando. Mas pro Stuart, rapaz. O Stuart tá aqui com a gente. O Stuart Ele é bom, esse rapaz. Esse rapazinho aí é bênção demais. Ô, Stuart, se manifeste aí, rapaz. Tá calado nos comentários aí, deixa Deus te usar, meu querido. Deixa um recado pra ele. Stuart, você tá aí, mas era pra você tá aqui. Isso mesmo. Fala. Pode falar, Luiz Paulo. Fala mesmo. Fala até com eco, Luiz Paulo, ó. Manda um recadinho pro Stuart aí. Stuart, meu filho, vai pro Juntos por Um. Escutou, né, Stuart? Era pra estar aqui. Era pra estar aqui. Eu vi um dia que ele veio Vai aqui, ele é acrescentar muito muito. bom. Ele é Ele e bom. outro rapaz, eles dois são muito bons. Ele é bênção de Deus. Nome O do- Carlos Nascimento. Viajei, Carlos nada a Nascimento. ver. Meninos abençoados. Mas tá bom. Então o que acontece? Efésios 2, ele fala assim: e vos vivificou, quase não sai, hein? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, peraí. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, ele vai mostrar no capítulo 1 quem projetou a salvação, quem executou o plano de salvação e quem aplica essa salvação. Então vamos pensar o seguinte: o projeto da salvação está inacabado? Será que Deus amanhã vai ter uma ideia surpreendente e vai falar: acho que precisa o arcanjo morrer também? Não. Será? Será que não vai ter? Deus ele já definiu isso, né? Agora, a obra da salvação, ela já... Falta alguma coisa nela? Se, como o Bruno citou, ele olhou e falou: está consumado. O próprio consumador da nossa fé já disse. Ele é o autor E consumador da nossa fé, né? A obra da salvação tá. Agora, a aplicabilidade dessa obra na vida do ser humano tá completa para todos? Se o Pai projeta, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Como é que ele aplica? Então, quer dizer, Deus me escolheu, né? Eu sou predestinado, eu sou eleito, então eu nasci salvo. Será? Não. O que o apóstolo Paulo ele fala é o seguinte: e vos vivificou, quer dizer, vocês estavam mortos. Estando vós mortos em ofensas e pecados, eu estou em Efésios 2:1, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, veja bem, desses filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Naturalmente filhos da ira. Todo crente salvo, remido, lavado, que foi redimido, que teve o seu pecado pago substitutivamente, que teve o seu pecado expiado, todo crente, seja ele qual for, ele já andou nessa galera aqui que estava debaixo da ira de Deus. Ele fala: nós também estávamos e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, vocês estão olhando aqueles que estão debaixo da ira de Deus agora? Querido, você estava lá. Você não é melhor que ele em nada. Você não é melhor do que eles em nada, né? Mas esse mais aqui é o que me deixa feliz, porque no capítulo 4, quando ele fala: olha, vocês estavam
ferrados, desculpa a expressão, mas vocês iam pro inferno. Aí ele fala, mas Deus... Ah, meu irmão, não é mais o Bruno, não é mais o Luiz Paulo, não é mais vocês entenderam que não era assim que funcionava, mas vocês tomaram a decisão correta, mas vocês fizeram uma confissão de fé, não é isso que Paulo diz, ele fala, mas Deus, é Deus que faz, que é riquíssimo em misericórdia. Se ele fosse só rico em justiça, estávamos perdidos. Ele simplesmente fazia justiça, não precisava colocar Jesus para ser justiça no nosso lugar, ele fazia justiça com quem pecou, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós... Peraí, quando foi que ele nos amou? Tá no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele fala, pela graça sois salvos. Amém. E nos ressuscitou juntamente com ele. Eu vou fazer um link com outro texto que o Bruno não trouxe. Então ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Espera aí. Onde você está sentado agora? Você está na cadeira. Alguém... Mas ele fala que posicionalmente o crente está sentado com Cristo. Porque se a cabeça está sentada na glória, o corpo está junto com ele. Amém. Ele não é cabeça sem corpo. Comanda o corpo e todos nós podemos viver espiritualmente na condição de ressuscitados com Cristo e em glória. É isso que ele está dizendo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Aí faz sentido o que nós lemos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Por que não vem de vós? Porque vocês estavam mortos. E morto não faz nada. Morto não ressuscita. Não sozinho. reage. Morto não reage. Vocês estavam mortos. Mas isso não vem de vós. Ainda bem que não vem. Porque se esperasse vir de vós, vocês estavam perdidos. É dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, o 10, ele traz um complemento que a gente às vezes esquece, que diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para os que andássemos nela. Quer dizer, a gente nunca pode desvencilhar o versículo 8, 9 do 10. A gente nunca pode desconectar esses 3 versículos. Amém. Se você é salvo pela graça, o mérito não é seu, mas, meu amigo, Deus preparou boas obras para que você ande nela. E você só vai conseguir andar nessas boas obras se você for realmente salvo. O ímpio não anda nas boas obras que Deus criou. O salvo precisa andar para ser luz no mundo. Aí o texto que a gente leu aqui de Efésios diz: e quando vós estáveis mortos, a gente sabe que Colossenses é uma carta irmã de Efésios, né? Sim. Nos pecados nem circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando quantas ofensas? Todas as ofensas. O que diz no 3? Portanto, é uma continuação. Sabe que Paulo não colocou lá capítulo 1, capítulo 2, é uma carta inteira, né? No 3, olha o que ele diz. Portanto, olha, irmãos, já que vocês sabem de tudo isso, que vocês estavam mortos, que vocês estavam perdidos em seus pecados, que vocês não tinham o que fazer para ser salvo, enquanto vocês... Beleza. E quando você compreende tudo isso, aí ele fala, olha, portanto, sabe aquelas boas obras que preparou para que andássemos nela? Ele falou, ó, Brunão, já que é assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se você já viveu isso, se você faz parte dessa galera que Jesus salvou, que todos os pecados estão perdoados, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Amém. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Então, o crente tem até um texto de Colossenses, de Paulo aos Coríntios, que ele fala, considerai-vos como mortos. Então, como é que aquele que vive para Cristo se comporta quando ele vê o pecado? Se faz de morto. Entendeu? Ele não está vivo para o pecado. Ele compreende que o mesmo Deus que o tirou da condição de morte, ele também tira ele da condição de pecado premeditado, de pecado inconsequente, de pecado repetido, né? Porque hoje parece que muitas pregações estão aí mais para defender pecado do que para dizer o que João, que Jesus, que Paulo, que Pedro falava a respeito do pecado, né? Agora a questão é a seguinte, todos eles foram perdoados? Sim, todos foram perdoados. Agora, a aplicação dessas realidades... Ela acontece na nossa vida no tempo. Deus ele fez isso, o efeito da morte de Cristo está fora do tempo.
Se não me engano é Pedro que fala, cordeiro morto antes da fundação do mundo. Né? Se o cordeiro está morto antes da fundação do mundo, mas ele morreu há 2000 anos atrás, o que você vai entender? O efeito da morte de Cristo, mesmo tendo acontecido no tempo, ele tem consequências eternas. Tanto para trás quanto para frente. Essa aplicação na nossa vida se dá à medida que nós ouvimos o evangelho. O Luiz Paulo estava perdido lá, ele pro inferno, todo feliz da vida, porque ele queria ir pro inferno mesmo, ele queria pecar, e aí ele ouviu a palavra. Quando ele ouviu a palavra, ele foi vivificado. Agora se aplica a vivificação. Onde foi conquistada a vivificação do pecado dele? Na cruz. Agora o Luiz Paulo ele é justificado. Para aqueles pecados que ainda estavam nas costas dele, o perdão é aplicado na vida dele. E aí todos os pecados dele são perdoados. Todos os pecados são perdoados. Inclusive, esse texto que você falou é Romanos 6,11, que diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Exatamente. Considere-se como morto para o pecado e vivo para Deus. Se alguém se considera vivo para tudo que é pecado, e para Deus o cara tá morto, tem ânimo para tudo. Para os assuntos. Mas se você conversar de futebol com o cara, ele sabe tudo, é aquela empolgação, você vai conversar sobre o trabalho dele, ele tem tudo que legal, não sei o que e tal. Qualquer assunto que você vai conversar com a pessoa, o cara sabe tudo, o cara manja tudo, o cara se empolga com aquilo. Mas se você for falar sobre salvação e é um assunto maçante, eu não estou falando que os outros assuntos devem estar completamente fora do que o crente, daquilo que o empolga. Que nem a gente estava conversando. Sinceramente, eu nunca vi um cara que ama a sua família. E aí eu vou falar uma coisa recente, né? E nasce um filho. Como é que ele fala do filho dele que nasceu? Como é que ficam os olhos dele? Com amor, né, velho? Os olhos brilham, né, Luiz Paulo? Né? Não é assim? Quando você tá lá e você vê o seu filho nascer, quando você vai falar disso pra alguém, como é que você reage àquilo? Nasceu, galinha. Se é porque nasce, todo mundo vai morrer mesmo? Né? Não, lógico que não. Você fala aquilo com empolgação, com amor. E é complicado você testemunhar da sua salvação se esses assuntos que a gente está tratando aqui para você são irrelevantes. É verdade. Inclusive você falando isso, eu lembrei de um relato. Muitas vezes a gente se alegra quando a pessoa conta um testemunho, por exemplo, dizendo: olha, eu consegui conquistar meu carro, glória a Deus. Eu consegui conquistar a minha casa, amém. Mas eu me lembro eu sou de origem pentecostal e quando a gente sempre falava, alguém tem um testemunho para contar? Tem um testemunho para contar? A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Geralmente quando não tinha ninguém, levantava-se uma irmãzinha e ela falava o seguinte: olha, eu queria contar o testemunho da minha vida. Eu fui salva. Eu fui salva pela graça. E aí, geralmente as pessoas falam: mas ela toda vez vai contar esse testemunho. Quando perguntaram pra ela por que ela contava sempre esse testemunho, ela falava: porque esse é o testemunho que realmente edifica as vidas das pessoas. Sim. Porque isso me iguala a você, porque você também foi salvo pela graça. E isso me move, isso me deixa sempre alegre. Eu recebi um carro, amanhã o carro vai se deteriorar. Eu recebi uma casa, amanhã ela começa a criar buraco, começa a dar umidade, eu vou ter que reformar. Mas eu fui salvo pela graça e isso não se deteriora, isso não vai se estragar, isso não vai estragar. Isso vem de Deus, é dom de Deus, e esse é o maior testemunho que eu posso contar pela minha vida. Eu fui salvo pela graça. Amém. Isso é tremendo. E por isso que é tão importante a gente conhecer os aspectos que permeiam a nossa salvação, porque isso traz vida ao nosso coração, né? Amém. Vamos fazer o último? Fica à vontade. Eu acho que esse último aqui vai dar uma amarrada, né, então, no quadradinho. Opa! Lembrando, então, vamos pra gente recapitular aqui, só pra dar um contexto. Se Cristo, então, morreu por nós, em nosso lugar, e depois a obra da cruz já está pronta, e depois todos os pecados estão perdoados. Lembrando que eu estou dentro dessas três coisas. A pergunta que eu faço: quem é que pode te tirar das mãos de Deus? Jesus morreu no meu lugar, certo? A obra dele já está pronta. Agora,
todos os meus pecados estão perdoados. O quadradinho, né, em cima e as duas paredinhas estão fechadas. A parede de baixo é: quem é que pode tirar você desse processo? E aí o texto base é João 6,37. Agora eu vou ler certo. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu estarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. Aleluia. E eu ressuscitarei no último dia. Você entende que o quadradinho fecha? Então qualquer alegação que eu fizer, não, Cristo não morreu no meu lugar, fica fora de contexto. Qualquer coisa que eu disser, não, a obra de Jesus ainda está em curso, fica fora. Não, acho que Jesus perdoou meus pecados daqui para trás, os que eu vou cometer daqui para frente, ele ainda não perdoou. Você vê que fica fora do contexto. E por fim, não, eu posso sim perder, eu posso resistir Deus, eu posso perder a salvação. Você vê que essas alegações, diante disso que a gente está expondo aqui, vai ficar fora do contexto bíblico. Vai ficar fora daquilo que a gente abordou sobre salvação desde o início. E falar: meu irmão, se você está dentro do processo, e a gente pode até voltar para Romanos 8:28 lá, se você está dentro do processo, o que de antemão conheceu, esse chamou, predestinou, que predestinou santificou, e o que santificou glorificou. O processo está completo. Aí ele vai dizer: se você está no processo completo, quem pode te acusar? Quem pode dizer quem pode te condenar então? Quem pode te arrebatar da mão de Deus? Se o processo que Jesus iniciou na sua vida está pronto. Está pronto. A obra está consumada. Fechamos as quatro pontas do quadrado. Fica difícil alegar alguma coisa fora disso agora. E aí, cabe a nós, dentro que o Bruno leu, ler o texto de Romanos 8, né? Principalmente o versículo 38 e 39, que diz assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quais quiser poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Amém. Fica à vontade, Luiz Paulo. Amém. Esse texto aí é maravilhoso. Quando a gente entende que a salvação ela parte de Deus para nós e não uma decisão de nós para Deus, fica mais fácil a gente entender uma questão que na teologia alguns chamam de perseverança dos santos. Tem uma outra expressão também, não tem, Bruno? Perseverança dos santos. E, bom, se alguém lembrar aí, põe no comentário que eu falo. Mas que o sentido da ideia é que... o sentido da ideia é que uma vez que você recebe a salvação de Cristo, uma vez que você nasceu de novo, você tem garantida esse presente, esse dom por Deus. É o quinto ponto, okay? É isso mesmo. O irmão até comentou aqui, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nesse texto, só respondendo aí ao nosso querido irmão, o que Deus está falando nesse contexto aqui é o seguinte: você tinha uma lei operando e que você tinha ordens, e se você não cumprisse, pecado, transgressão contra a lei, você ia morrer de verdade mesmo. Você ia morrer literalmente, na hora e fisicamente, inclusive. Deixa eu só fazer um parênteses. Né? Sim. Eu não quero cortar você já cortando. A alma que pecar... Essa mulher eu conheço o Jackson, ele é aluno lá do seminário também. Eu pergunto pra você, a alma que pecar, essa morrerá no contexto do Antigo Testamento, porque esse texto é de lá. Se você cumprir a lei, vive. Se você não cumprir a lei, morre. Você vai morrer hoje ou daqui a pouco? A pergunta é, cadê... Não, a pergunta é, cadê o livre-arbítrio? Você tá obedecendo porque você quer ou você tá obedecendo pra não morrer? Você tem a opção de escolher não obedecer, então? Então obedeça, 100% da lei. Luizão, é só pra e a alma que pecar, essa morrerá, né? Sei lá. Se você não pecar, você vive. Sim. Receba essa palavra agora. Nunca peque, meu irmão, que você vai viver pra sempre. Aleluia. Né? Agora... Eu vou ter que fazer um sinal aí, eu vou ter que colocar um sinal de ironia aí. Eu vou desenvolver até a próxima nosso encontro.
Vamos desenvolver a ironia aí. Ai, vamos lá. Eu quero ler um texto aqui, vamos falar mais sobre esse assunto. Ele falou que só tá colocando pimenta. Qual que é o nome do irmão aí? O Jackson. Ô, Jackson! Eu não conhece ele. Um abraço aí, satisfação em ter você. Ó, tá convidado pra vir aqui qualquer dia desses aqui. Ô, o pessoal do seminário é bem, No sabe? Juntos por Um. E eu queria, inclusive, mandar um abraço aqui pra um pessoal que tá aqui com a gente, Boni. Uma galera pesada aqui. Mandar um abraço pro Stuart, gente boa demais. Ô, Stuart, você é benção, hein, querido? Satisfação em ter você. A Giovana, a Bárbara Trevisan, ó, um rapaz que tá sempre aqui, ó, rapaz, esse aqui é recordista no Juntos por Um. Gente boa demais, tá sempre aqui com a gente. Clécio Guga, gente boníssima, sempre aqui com a gente aqui. Quero mandar um abraço, Pastor Miqueias. Pastor Miqueias em especial, o Boni, ele é a voz do Momento Love no Juntos por Um, rapaz. Tá aqui com a gente aqui. Ô, pastor, um abraço teu senhor aqui. O Marcelo RC também que tá sempre aqui com a gente. Esse é gente boa, né, ô Boni? Marcelo Zona Leste, ele e a esposa tem o Ministério de Rap Cristão. Inclusive... Eles estavam lá, né, no programa 100. Será? Eu acho que não eram eles, não. Não eram eles, não. Gente boa demais, o Marcelo RC. Inclusive, ô Marcelo, marcar um dia aqui, pra qualquer dia desse, você tá aqui com a gente. Gente boa demais, ó. Viu? Gente boa demais. Já tem um contato já? Então, vou intermediar aqui com você, Boni. Porque esse pessoal aqui, bênção de Deus. eles são gente boa demais, o Marcelo RC. Quero mandar também um abraço aqui pra Luciane Azevedo, que colocou aqui. Tremendo. Luciane, um abraço aí. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Quero mandar um abraço também pro Edivaldo Ferraz, que colocou aqui, ó, lindos louvores. É verdade, os louvores que foram tocados são realmente músicas muito bonitas. Quero mandar também um abraço pra Kátia Valerie, Kátia Valerie, que colocou aqui: a Bíblia nos mostra que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E esta é expressa em crermos em Jesus, que é o Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar, que ressuscitou e vive e voltará em breve para nos levar ao céu. Glória a Deus, glória a Deus. Fez a confissão de fé. E linda, né? Ponta a ponta, certinho. Linda confissão de fé. Quero mandar também um abraço pro João Fogaza aqui, que colocou aqui 2 mitos. O João é bênção, hein? O João. Ô, João, tá convidado também para voltar aqui, para estar aqui qualquer dia desses no Juntos por Um. É um guitarrista de primeira, viu? A Bárbara colocou aqui: esse copo aqui é do... Como é que você falou o quê? Você me falou algo importante aí, eu acabei esquecendo. Você falou o quê sobre o João? Sobre o João, é um guitarrista de primeira qualidade. Ô, João, que satisfação, hein? Aplauso pra você, hein? sem puxar o lado e sem sardinha pra nenhum instrumento aqui, que a gente nessa parte é bem tranquilo, ó. Manda um abraço pro João aqui. Gente boa demais, ó. A Bárbara perguntou se esse copo aqui é do Palmeiras. Não. É do Juntos por Um, né? É do Juntos por Um. Em breve vamos separar em copos aqui do Palmeiras aqui pra todos os presentes aqui, ó. Ó, gente, eu fico muito feliz de receber a todos aqui, e quero fazer um convite aqui do meu amigo Boni aqui, ó. É o seguinte, compartilha aqui pra nos ajudar aqui. Então é sempre satisfação receber você demais. Quero mandar um abraço especial pra ele também, já que a gente falou do instrumento supremo, do instrumento que está acima dos outros instrumentos aqui. Instrumento rei. O eleito. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro Paulinho, rapaz. Paulinho é gente boa demais. E o Paulinho, ele é resultado da graça de Deus. Vou explicar por quê. Amém. Porque ele me tolera tocando do lado dele. Então ele deixa eu tocar. Tocando tudo isso que ele toca, ele me permite tocar com ele. Eu fico muito feliz com o Paulinho lá. Até agora não falou, não, ô Eliezer, para com isso aí, que você não é pra essa coisa. Até agora. Então, porque ele deixa, eu ainda tô tocando lá. Ô Paulinho, um abraço. Deus abençoe grandiosamente. Eu tocava do lado dele e não toco mais, viu? Hã? Eu tocava com ele e não... Você desistiu? Não acompanhei. Será que vai ser esse meu caminho mesmo? Não. É muito, muito bacana. Estamos ao vivo, eu quero realmente mandar um abraço para todos. Gente, eu queria abrir para vocês fazerem suas considerações finais e realmente agradecer a presença de vocês e marcar o próximo Amigos Dialogam, dentro da possibilidade de vocês, para a gente falar sobre a leitura da Santa Escritura, né? Falar sobre pano de Bíblia, falar sobre a importância da Bíblia, a chegada da Bíblia no Brasil, que foi algo também que não foi fácil, não.
Não foi fácil, foi um caminho tortuoso, um caminho difícil. Então acho bacana a gente falar sobre esses temas. Então fiquem à vontade para fazer suas considerações finais, queridos. Não, eu vou finalizar, eu vou gastar 2 minutinhos aqui só, Eliezer. Você pode gastar trazer- até mais, você sabe, né? Não, eu vou gastar 2. Não fala isso não. O que acontece? Não, só concluindo o que a gente estava falando lá sobre a perseverança dos santos, o pessoal questiona assim, tá, mas é aquela pessoa que era crente, desviou, morreu e foi pro inferno, Opa! provavelmente, né? E o cara que ali era o mais crente de todos, mas depois foi lá, arrumou uma nega, foi embora e largou a mulher. Irmãos, a salvação, você tem convicção da tua salvação, mas eu não posso ter convicção da salvação dos outros. Opa! Certo? Então, assim, que alguns no meio do caminho vão manifestar que não eram verdadeiros cristãos, isso é claro. Isso desde os tempos bíblicos que vão acontecer. Mas a Bíblia tem algumas informações importantes aqui. Quando a gente lê, são 2 textos que eu queria que você analisasse com carinho e pensasse o seguinte, peraí, tudo isso que Jesus fez, será que está garantido para mim? Será que está garantido ou será que tem a possibilidade de eu perder isso? Lembrando que se eu andar em pecado eu perco isso? Não, amigo, se você andar em pecado você nunca teve isso. Se você anda em pecado persistente, sem arrependimento, não é que você vai perder, você nunca teve. Você não teve. Então, tem que se preocupar em orar ao Senhor e falar, Senhor, me dá essa graça, me dá essa graça. Tá bom? Mas se você é cristão, eu quero tranquilizar o seu coração e dizer, e até sugerir um tema pro próximo que a gente vier, Sim. como que Deus trata o pecado do crente. Que tem texto que fala sobre isso, né? Mas o texto de 1 Pedro 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A gente já falou bastante sobre isso, né? Para uma herança, qual que é a qualificação dessa herança? Incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. A tua salvação está guardada, irmão. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Como é que eu tô? Guardado na virtude de Deus. Para quê? Para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então o apóstolo Pedro, ele é enfático quando ele fala que a salvação não se pode murchar, não se pode perder, não se pode denegrir. E Judas, quando ele faz a apresentação da sua carta, ele fala: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, e eu finalizo aqui mesmo. Tinha outros textos, mas a gente pensa que 2 horas vai sobrar tempo, falta, né? Falta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus falasse assim, olha, vou deixar você já tá salvo agora, salvinho pro céu. Vou deixar você 2 minutos por conta própria, você ia pro inferno. Você ia aproveitar esses 2 minutos para fazer o que não deve. Mas porque Deus, ele traçou o plano, executou, aplicou, ele também conserva. Mantém, né? Então quem é que toca o teu coração quando você fala, quer saber, vou enfiar o pé na jaca, tô nervoso aqui e tal, não sei o que lá. Quem é que toca o teu coração e fala, ei, você é filho, você é salvo. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz em santidade, em separação, para a gente poder chegar ao céu. Portanto, se você é verdadeiramente salvo, você não vai perder a sua salvação. E se eu me mantiver no pecado? Desculpa, você nunca foi salvo, mas dá uma passada lá na IBA, dá uma passada lá na Assembleia de Deus de Missões. Como é que é o nome lá, Eliezer? Resgatando vidas. Resgatando Vidas. Como é que é o nome lá? Que é da igreja? É. Mensagem de paz. Então, você tem aqui pelo menos 4 opções de igreja onde você vai ouvir verdadeiramente a palavra de Deus e entender sobre a salvação. Eu agradeço pelo convite, né? Quero deixar um abraço a todos os amigos e os que ficaram aqui até o finalzinho. Tem bastante gente ainda. Eu agradeço por isso. Eu também quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, falar sobre salvação. Realmente o nosso coração se regozija de falar desse assunto. Eu quero fazer um pedido a quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir depois. Se vocês tiverem oportunidade, façam uma imersão de uma leitura bíblica no Evangelho de João. A gente lá na IBA, eu e o pastor André, a gente está terminando João agora,
Se eu não me engano, a missionária Érica vai pregar domingo agora. No próximo é o pastor André. E aí depois nós vamos entrar em Atos, que a gente prega capítulo a capítulo, domingo após domingo. Eu vou confessar para vocês, eu nunca tinha descoberto o Cristo que João expressa pra gente. Realmente, o meu coração se aqueceu de uma maneira que fazia tempo que não acontecia. Eu redescobri coisas tremendas. E tem um texto aqui depois, eu não sei se essa é a última ou se vai ter uma final, mas tem um texto de João que diz, Jesus falando, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. E o que Deus tem me permitido, já faz acho que 2 ou 3 meses que nós estamos nesse viés de pregar João, é crer em Cristo como a Escritura diz que Cristo é. Não a minha impressão de Cristo. Não o que a igreja, não o que a tradição diz de Cristo. Não, o que a Escritura diz de Cristo. E eu confesso a você que eu tenho tido um encontro com Deus através da leitura, da explanação do texto. E eu creio que a igreja também está sendo bastante impactada. Então, assim, se eu puder fazer um pedido para vocês, leiam João. Leiam João, pesquisem, mas faça aquela leitura inteligente, anote, procure entender o que o texto está querendo dizer, porque realmente é uma bênção. Eu também quero mandar um abraço para minha esposa, para meu filho, minha mãe, meu pai, os meus 2 irmãos. Quero mandar um abraço pro pessoal da igreja, da IBA. Quero mandar um abraço pro pessoal do seminário. Dizer que, gente, realmente o seminário tem sido um divisor de águas no meu ministério. E quem quiser conhecer, em Osasco é uma bênção. Então, gente, Deus abençoe vocês. Eliezer, obrigado pela oportunidade. O abençoado aqui também, o Boni, obrigado. Espero poder estar presente sempre que necessário. Inclusive, até você falando sobre isso, eu agradeço muito, porque eu costumo dizer o seguinte, ó, gente, o Juntos por Um não é o Eliezer, não é o David Menor, não é o Rodrigo Boni, não é só o Luiz Paulo, não é só o Bruno, mas são todos juntos, né? É porque a gente somando a bagagem e as dificuldades e as proezas de outro, nós vamos fazendo Juntos por Um, porque eu acho que isso é muito importante, inclusive falar desse projeto, falar da palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus pelos parceiros que eu consegui fazer ao longo do Juntos por Um, o Boni, o Stuart, o Menor, o Luiz Paulo, que sempre está disposto aqui a nos ajudar, o Bruno, que sempre pela glória de Deus, estamos fazendo o 5º Amigos Dialogam, então, sobre diversos assuntos. Inclusive, eu quero dizer que esse material que a gente faz aqui, ele não é um material só para live. Então, vai lá, dá uma conferida no assunto, tem bastante coisa aqui, bastante coisa ainda para aprofundar, bastante conhecimento. Então, busque lá, procure os programas anteriores. Se você não conseguir achar, pede para mim, me chama em inbox que eu indico o material para vocês. Então tem muita coisa muito bacana aqui para vocês aprofundarem. Então procurem. Fiquem à vontade realmente. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não. Meu querido amigo Boni, satisfação aí ter você aqui com a gente aqui. Pra Jesus tem jeito, né, Boni? Satisfação é minha, né? Uma noite de muito aprendizado, de conhecimento. E se Deus quiser, na próxima estaremos aqui. Amém. Né? Bom, Eliezer, eu só tenho a agradecer. Quero mandar um abraço também pro pastor Ed Ferreira, né, que também está na sintonia me acompanhando. Pastor Jaime e a todos da Igreja Mensagem de Paz. Um abraço, um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E para minha esposa, Michele Lima, para meus filhos também. Bom, é isso, cara. Eu só tenho a agradecer mesmo. Benção demais, né? Como você fala, benção demais. Benção demais, gente. E amanhã, né? Ainda tem o Juntos por Um, das 22 às... Isso. Amanhã especificamente, no feriado, a gente não vai exibir o Juntos por Um. Ah, não? Não, a gente não vai fazer, mas na sexta estaremos aqui de volta. Vai ser vai ser sensacional, vai ser bacana demais. Vamos ter a presença aqui de um pastor aqui, inclusive já está publicado lá nos eventos. Estaremos aqui de novo. E é o seguinte, gente, inclusive, ontem a gente teve um material muito bacana, Boni. A gente falou sobre
o programa nós fizemos sobre o possível conflito entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Tivemos a participação aqui do pastor Bruno, que mandou um áudio interessante lá. Então tem bastante coisa lá para dar uma conferida. Então é um programa que vale a pena você dar uma olhadinha aqui. Nós expressamos a nossa opinião. Então vai lá, procura. Gente, é um negócio que eu sempre falo. O conteúdo que a gente produz aqui no Juntos por Um, conteúdo que você pode visitar, compartilhar depois que acaba o programa. Então, nos ajude aí, compartilhe a programação. É muito, muito importante esse papel aí que vocês podem nos ajudar aqui no Juntos por Um. E domingo? Domingo ao meio-dia. Às 14. Isso, do meio-dia às 14, esse programa Pra Jesus Tem Jeito, aqui na Rádio Estilo, né? Nós vamos ter a participação aqui dos jovens da nossa igreja, que é a Mensagem de Paz, que é o grupo Impacto Celestial. E vai ser uma tarde de bênção, de alegria, de presença de Deus, de muito conhecimento e muito fortalecimento, edificação espiritual. Eu só quero falar, Eliezer, você colocou as duas câmeras juntas e só ficou uma aí, de 3. Como assim? Como assim? Porque o Stuart aqui falou assim, 3 homens abençoados de Deus, ô Varão. Tem 4, viu, Ô, Stuart, supletivo, é que a escola pública é complicada, rapaz. Não sei se você excluiu alguém e tal, ou de repente a câmera tava só em 3. O Stuart, não, ele esqueceu de mim, ele não ia esquecer do Eliezer, nunca. Não, esquece. Pastor Bruno, nunca. Eu sou apenas um apresentador, rapaz. Eu acho que ele excluiu eu. Não, aqui, o Stuart não exclui ninguém, não. O Stuart é bênção demais aí, rapaz. O Stuart é gente boa. Inclusive, a gente falando o nome das denominações que ele colocou. Ressoar da última trombeta de Carapicuíba. Ressoar da última trombeta, também, bênção demais. Ó, quando fala da ressoar da última trombeta, rapaz, eu fiz um amigo lá. É alguém que eu tenho um carinho muito especial. Na realidade, eu tenho um carinho especial por 3 membros lá da Ressoar. O Stuart, o Carlos e o Pastor Valdir, rapaz. Pastor Valdir, gente boa demais. Gente fina demais, Pastor Valdir. Eu quero mandar realmente um abraço pro Pastor Valdir. Ô, Pastor Valdir, Deus abençoe a sua vida aí. O Pastor Valdir participou do Juntos por Um ontem, mandou um áudio também. Eu tô muito grato a Deus pelos colaboradores que eu tenho. Os contatos aqui, acho que chegam os contatos que mais vale pra gente, né? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ter esse conhecimento aí com essas pessoas. Então, do meio-dia às 14, você tem um compromisso. Eu vou estar aqui no Pra Jesus Tem Jeito aqui, pilotando as naves aqui. Então vai ser bacana. Demais. É isso aí. Gente, e esse texto de salvação, ele é muito importante, né? Eu fico realmente lisonjeado quando a gente fala de salvação. E a Santa Escritura, ela realmente nos dá base para ser amplamente tocado, sabe? Pelo que Deus fala, pela forma que Deus fala grandiosamente ao nosso coração. E eu queria ler um texto aqui em específico aqui, que diz o seguinte. O pastor Bruno falou sobre o João, de como às vezes um texto que você acha que você conhecia e você volta a ler e volta a refletir no texto. E Hebreus 12 diz algo muito lindo. Às vezes a gente passa por provações, passa por dificuldades, mas quando a gente presta atenção na Santa Escritura, a gente realmente reflete a grandiosidade do que nós recebemos. E diz assim o texto, ó. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que nos foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém. Olha, queridos, isso daí não há mensagem mais revigorante do que a mensagem da Santa Escritura, e é com muita alegria aqui que eu termino aqui
o Juntos por Um, agradecendo realmente a presença de todos que estiveram aqui, do Boni, agradecendo também a presença aqui do meu querido Luiz Paulo, do pastor Bruno. Gente, muito legal. Então procurem lá o Amigos Dialogam 1, o Amigos Dialogam 2, o Amigos Dialogam 3, o Amigos Dialogam 4. E esse foi o Amigos Dialogam de número 5. Então procurem lá, que tem bastante coisa, inclusive para puxar a orelha da gente, não é isso? Para indicar conteúdo, para falar, olha, gostei desse assunto. Olha, por que vocês não fazem um Amigo Dialogam sobre esse assunto? A gente tá aberto, gente. A gente tá aberto aqui a sugestões aqui. E aqui no Juntos por Um nós somos igual padaria, nós servimos bem para servir sempre. Então, muito legal ter vocês aqui no Juntos por Um. Muito bacana. Um abraço a todos que ficaram com a gente até o final. Esses realmente são os atalaias que ficaram aí até o final. A gente agradece muito a contribuição e a alegria de ter vocês aqui conosco no Juntos por Um. Gente, é o seguinte, ó. Aqui no Juntos por Um, de jeito nenhum eu digo adeus, de jeito nenhum eu digo tchau, mas eu digo até logo, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Termina aqui o Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Tchau, gente! Deus abençoe. Valeu, grandiosamente. Abençoe. Termina aqui o Juntos por Um. Sexta-feira estamos de volta, viu? Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Das 10 à meia-noite, sua companhia, você já está juntos por um. Juntos por um. Não estamos mais sozinhos, agora estamos juntos por um. Juntos por um.